Ó, Bia, uma outra coisa é que assim, esse programa ele é gravado. Então, se você precisar parar por alguma coisa, não tem problema, porque depois a gente volta para editar, tá bom? Edita, tá bem, tudo bem. Tá? Mas eu Então acho que vamos lá. não, acho que a gente vai conseguir. Vamos. Olá, eu sou Adriana de Barros e começo agora mais um Mistura Cultural. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo Bia Ferreira, essa cantora, compositora, multi-instrumentista maravilhosa que vem aqui contar dos seus rolês por aí, do seu novo, o seu mais recente álbum e outros assuntos. Bia, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Seja muito bem-vinda ao Mistura Cultural, viu? Adriana, muito obrigada, muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, por considerar a relevância na arte que eu produzo para estar aqui nesse programa. Muito grata, sim. Querida, ó, eu já quero começar aqui falando de Faminta, né? E que você já logo disse que é assim, é um álbum sobre legado e não sobre mercado. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto que tem tantas canções, como foi concebê-lo? Esse projeto é um dos projetos que eu mais tenho afeto, assim, desses projetos que eu venho construindo. Foram 3 anos de trabalho, Adriana, desde escrever as canções do disco até escolher quais seriam colocadas nesse processo. E eu fiquei muito contente de conseguir realizar, porque é isso, né? Num mundo onde a música virou um miojo, sei lá, 3 minutos, botou uma água fervendo, tá pronto ali. A gente pensar um álbum de 21 canções foi um desafio mesmo, assim, um desafio para esse mercado que só consome coisas pré-prontas, muito parecidas uma com a outra. Então, a gente quis apresentar um conceito sobre a fome que a gente está de arte, a fome que a gente está do conceito, a fome que a gente está de cultura mesmo, a fome que a gente está de informação, de conhecimento, de afeto. E aí falar sobre essas várias fomes, a gente precisa ter muita música. Então, eu escrevi esse Faminta, que é um álbum de 21 canções, pensado e dividido em duas partes, que traz o afeto e a informação como tecnologia de sobrevivência para corpos parecidos com o meu, pessoas pretas, indígenas, LGBTQIA+. No país que mais mata essa população no mundo, é importante que, através da arte, a gente consiga pautar informações necessárias para se manter vivo. Então, essa é a ideia desse álbum. Foram 3 anos de pesquisa e de vivência também, né? Porque eu acho que é, falar do que a gente vive, quando a gente fala do que a gente vive, a gente tem mais propriedade para destrinchar aquelas coisas, né? Então eu vim nesse desafio mesmo de me desafiar enquanto compositora, de me desafiar enquanto cantora também, trazendo ideias diferentes das que eu já vinha trazendo e também muito parecidas, mas com uma sonoridade, uma pesquisa de sonoridade diferente, trazendo essa ideia da igreja mesmo, com órgãos, corais e essas coisas, porque eu acho que é sobre isso que fica, né? Mesmo que o mercado não esteja disposto, talvez, e eu posso estar errada também, mas eu acho que no meu caso, talvez o mercado não esteja disposto a destrinchar, a sentar para passar 1 hora e meia ouvindo um álbum. 1 hora e meia passou a ser muito tempo para se ouvir um álbum. Sim. Mas mesmo assim, a gente teve o cuidado de fazer um trabalho que é gostoso, porque é para rebolar tudo, é para rebolar o corpo, mas também é para rebolar o cérebro da gente, para a gente poder se mexer de todas as formas. Ô Bia, o que me chama a atenção desde quando eu ouvi a falar a primeira vez, né, o seu nome, é que você é uma mulher muito jovem e você chega com um discurso muito potente, né? Você, como você acabou de dizer, coisas que você vive e que você tem necessidade também de falar. Quando surgiu essa vontade de colocar na sua arte essa sua vivência e ecoar esse discurso que você traz nas suas canções? Eu acho que surgiu da percepção de que nos lugares onde eu estava adquirindo conhecimento, tinham poucas pessoas parecidas comigo. E aí entender que, poxa, eu tô aprendendo umas coisas tão legais, mas que eu não sei se vai chegar lá na roça de Santa Rita, onde eu nasci, na zona rural de Minas Gerais. Não sei se esse debate chega lá.
Como é que eu vou comunicar isso que eu estou aprendendo para pessoas que vêm lá de onde eu vim e que não tiveram acesso a esses mesmos lugares que eu tive, assim. Então, eu andava muito de skate e eu chegava na rampa de skate conversando com a galera do skate sobre o que eu estava aprendendo e eles me olhavam como se eu fosse um ET, assim. Aí lá vem a Bia falando umas paradas muito diferentonas. Mas eu percebi que quando eu levava meu violão para a rampa de skate, as pessoas paravam para me ouvir porque eu estava com violão. Então, nessa percepção foi quando eu comecei a falar as coisas que eu estava escrevendo, as poesias que eu estava fazendo. E a galera começou a criar aquela identificação. Poxa, tá falando da minha história. Eu não sei. Já vivi isso aí também. E aí, nesse sentido, eu entendi que era uma forma e uma ferramenta de comunicação com as pessoas que se pareciam comigo muito eficaz. Então, nesse sentido de disseminar informação, nesse sentido de democratizar o acesso ao conhecimento, eu quis trazer temas que são mais acadêmicos, essas coisas assim, com uma linguagem mais didática mesmo, para qualquer pessoa entender, para que o debate seja democrático e amplo, para que todo mundo tenha acesso a falar sobre isso, seja sobre machismo, sobre LGBTQIA+, fobia, ou sobre necropolítica, que é um discurso que está sendo tão debatido hoje nas universidades, um livro do escritor nigeriano que se chama Achille Mbembe, e que é muito discutido na academia, mas que quando você chega lá para a tia da Maré e vai explicar para ela o que é necropolítica, ela sabe o que é porque ela sentiu, porque ela viveu. E aí não precisa ter o nome necropolítica. Você pode só falar política de morte e explicar para ela que o filho dela ter morrido nas mãos da polícia, o tio dela, o irmão dela ter morrido nas mãos da polícia, faz parte de um projeto político de genocídio. Como que a gente luta contra isso? Então, parar de usar nome muito bonito e falar mesmo o que está acontecendo de uma forma que dê para amplificar a informação, foi assim que eu comecei a entender que eu podia comunicar. Falar com as Entendi. pessoas que se parecem comigo com uma língua mais acessível. E depois eu Sim. entendi a necessidade de falar sobre afeto. Porque imagina, você está falando um monte de coisa assim, várias informações, várias coisas, e aquela pessoa vai pirar. Quando ela tem acesso a essas informações, ela pira. Então, como é que você vai fazer para ela aliviar o coração? É quando eu resolvi falar de afeto. Eu entendo o afeto enquanto uma ferramenta, uma tecnologia de cura, uma tecnologia de sobrevivência. O afeto é o que te dá colo quando você não está legal, quando aquele dia não foi tão legal, você chega em casa e recebe um abraço do seu filho, da sua mãe, de quem vive com você, de um amigo. Isso te renova. Então, o afeto, ele é base para que você continue lutando com as informações que você está recebendo, porque ele te mantém de pé. Não só as informações, mas o afeto é a base para você estar saudável, para estar vivendo e pautando mudança. Então, nesse sentido, estudando mesmo, pegando carona de caminhão pelo Brasil, rodando meu chapéu, conhecendo gente. Foi assim que a gente veio Maravilhoso. construindo essa ideia de fazer revolução com a arte. E falando de afeto, essas músicas de Faminto, eu queria que você se falasse de algumas das músicas que estão no álbum, que passam esse afeto para quem, as que você acha que tem mais essa função do afeto, porque como você disse, o álbum é dividido também, né? E aí eu queria que você falasse sobre essas canções um pouco. Eu tenho canções para vários tipos de pessoa. Eu tenho música para mulheres. É importante dizer que essa parte do afeto eu foquei em falar de amor afrocentrado entre mulheres, porque não é um tema abordado na música brasileira, o amor entre mulheres. Mesmo quando são mulheres falando sobre os seus afetos, elas usam o substantivo masculino para escrever, porque fica mais aceitável quando vai se cantar. É muito difícil falar, eu amo outra mulher, e eu sou uma mulher falando. Então, essa é a ideia. Música para fazer neném, uma música de amor mesmo, de amorzinho, de chamego, sabe? E então eu falo sobre vários tipos de afeto, vários amores, aquele amor que você senta na sombra, como Dois Dedinhos, que é uma música que fala sobre dois dedinhos de prosa, se sentar ali embaixo de uma árvore, trocar uma ideia, sem pressa para acabar, como isso é importante. A primeira canção, que se chama Chama, ela fala sobre essa chama mesmo de afeto que acende quando você está ali deitada no quarto, trocando uma ideia, assistindo um filme, esse quentinho que dá no coração. Faminta é uma música que fala sobre a forma como eu gostaria de ser amada. Como é que quando eu penso, poxa, eu queria ser amada, como é que eu penso nisso? Isso está na música Faminta. Mas a música que mais me toca é a música
número 8 desse álbum, Faminta, que é a música que se chama Reencontro. Reencontro, que ela fala do amor mais importante, que é o próprio, que depois de vários afetos por onde você passa, você se encontrar de novo consigo mesma é muito bonito. E aí ela é uma oração, ela fala, rezo para a maldade não me alcançar, que o amor próprio seja presente na minha vida, que a rotina dessa vida só seja amar, que a caminhada seja muito mais bonita para andar. E na retina, a verdade que não se esconde grita. Eu fecho os olhos, o coração palpita. Eu já tô doida para me encontrar comigo, que é para viver de novo aquele nosso caso antigo de autoconfiança, de olhar no espelho, de gostar do meu reflexo, de pensar em mim primeiro. Eu rezo para que eu possa, em qualquer circunstância, cultivar dentro de mim paciência, temperança, cuidado, afeto e resiliência para manter as andanças. E que Exu me leve por todos os caminhos que façam com que esse reencontro comigo mesma seja constante. Então ele é uma oração mesmo, aquela que você vai rezar todo dia quando você vai acordar de manhã, que aquele encontro é o mais importante, o amor mais importante que você pode nutrir é o amor próprio. Então, a gente, enquanto mulher, a gente, enquanto pessoa periférica, a gente não é ensinado a cultivar o amor por nós mesmas, assim. A gente é ensinada a dar muito afeto, mas a gente não é ensinado a se dar afeto. Então, que essa seja uma oração de todo dia para a gente lembrar que antes de amar o outro, a gente tem que amar a gente também. E acho que Que dessa legal. parte de afeto, a que mais me toca é essa É, canção que se chama reencontro. Reencontro. Ô, Bia, você falou que você ia lá para sua pista de skate com seu violão e as pessoas te ouviam, né? E lá em Minas, quando você era garota, primeiro, você viveu lá a vida toda em Minas ou não? Eu vivi em Minas Gerais até os meus 12 anos. E aí, depois eu saí de lá. Eu queria, não, eu quero saber quem te parou, quem foi a Bia da vez que fez você parar para ouvir uma música e que tipo de música você ouvia, assim, na sua memória mais remota, assim, e que talvez você tenha trazido ou não para sua vida adulta e faz parte das suas influências. Olha, eu fui criada ouvindo gospel. Minha mãe é regente de coral, professora de canto, então eu cresci ouvindo gospel. Corais, corais norte-americanos, Igreja Batista do Brooklyn, Kirk Franklin, Sista Rosetta Tarp. Eu ouvia muito gospel. E gospel nacional também, de várias vertentes. Assim. Eu gosto muito do gospel, até hoje eu ouço muito, e tem muita referência do gospel no meu trabalho. E eu acho que música de fora da igreja, assim, que eu comecei a ouvir, eu falei, caramba, isso aqui que ela tá falando é muito legal. Foi quando eu descobri uma ferramenta na internet que baixava a discografia inteira de cantores. E aí eu baixava escondido no computador da casa da minha mãe, botava no pendrive e apagava. Ou no disquete, eu tinha disquetes na época. E era era uma contravenção musical, porque eu não podia ouvir músicas que não eram da igreja. Então eu baixei a discografia inteira da Dona Alessi, eu baixei a discografia inteira do Bezerra da Silva, baixei a discografia inteira de Adoniran, fui baixando discografias inteiras. Eu ouvia alguém falando daquele artista, eu baixava a discografia inteira para ouvir. Djavan, Dona Elza. Eu fui conhecendo, eu já era adolescente quando eu comecei a conhecer outros gêneros musicais. Porque os meus pais, por serem líderes de igrejas evangélicas, na nossa casa era uma educação bem restrita, assim, a gente não podia mesmo ouvir. E quando eu olhei e falei, caramba, ela se parece comigo, e eu quero ser assim, foi quando eu vi ela em Oléria. Ela em Oléria, Olha! ela transformou minha vida. Ela é uma mulher que, além de ter uma das vozes, eu acho que das pessoas que eu já vi cantando assim na minha frente, a voz mais bonita que eu já ouvi é ela em Oléria, que isso fique registrado. Eu sou muito fã, rasgadamente fã, apaixonada. E É, agora, e recentemente e você dividiu o palco com ela. Como que é isso também? É muito bonito. Agora a gente é amiga. Mas eu já pulei muro de teatro para assistir show dela porque eu não tinha dinheiro para ingresso. Assim. É bonito ver esse nosso encontro. Para mim, enquanto artista, enquanto uma cantora que admira, é uma realização pessoal. Assim, poder entender que eu posso dividir o palco com as pessoas que me inspiram, que as minhas referências andam comigo, sabe? Saber que a dona Alessi me liga para tomar um cafezinho com ela lá
na Lesp, e entender que são as pessoas que eu tenho afeto, que construíram o que eu sou hoje, que constroem ainda o que eu sou hoje. Então, comecei a ouvir Preta Rara. Preta Rara, cara, é uma aula de história. Então, essas mulheres foram me construindo nas minhas andanças da vida. Então, eu acho que muita gente construiu quem eu sou hoje, me inspirou a ser. Mas eu lembro a primeira vez que apareceu num programa de televisão uma mulher falando, essa é minha esposa, e a televisão colocar a carinha da mulher e botar esposa embaixo, foi a Ellen Oléria. E foi quando eu vi que era possível para pessoas pretas como eu, sapatonas como eu, ocupar espaços como aquele que ela estava ocupando, sabe? Depois eu fui entender que Dona Lucy Brandão foi a primeira cantora preta da história do Brasil a se assumir uma homoafetiva nos anos 70. E entender que essa resistência é o que faz com que eu esteja viva aqui hoje, podendo falar, sou sapatona e faço arte, sem ter medo de fazer isso, sabe? Então essas mulheres todas me construíram, assim, fazem parte até hoje de quem eu quero ser. E quando eu penso eu quero ser, eu me inspiro nessas mulheres. E a gente foi no acervo da TV Cultura e resgatamos uma participação da Alessi Brandão no programa Ensaio, de 1992. Agora, eu acho que a gente tem que deixar de embarcar nessa canoa do que nada vai dar certo. Eu acho que a gente tem que cada vez mais se unir, se respeitar, tentar criar condições para que, com o direito de cidadania que nós temos, a gente tentar mudar esse quadro, né? Da minha parte, eu tenho feito tudo através do meu trabalho artístico, tentando conscientizar as pessoas, tentando mostrar que a gente tem mais que trabalhar e tem que pensar e tem que denunciar. Agora, eu estou torcendo para dar certo, eu não torço contra, não. Eu torço a favor de que o Brasil chegue, né, a dias melhores. E aí, assim, na sua casa tinha essa restrição musical e tal. Como é que você foi conhecendo esses artistas que você citou? A Elza, a Dona Alessi? Foi baixando essas discografias e ouvindo naquele MP3zinho pequeno, ou ouvindo no disquete no computador da escola, enquanto fazia as aulas. Tinha aula de digitação. Você conhecia eles pelos nomes? Eu conhecia pelos nomes, eu conhecia pela voz. E aí eu ia para a escola, meus amigos todos tinham aqueles MP3 e tal. Eu tinha só um radinho que eu via FM, então eu deixava ele escondidinho e tal. Mas eu via as músicas que meus amigos estavam ouvindo na escola. E eu ia para aula de piano, então no caminho eu ia de van. Então na van cada um botava uma música para tocar. Ah, vai tocar aqui, ó, tem um disco aqui que tem uma coletânea de músicas. Ah, ouve. Eu só não podia ouvir na minha casa. Mas na rua eu tinha vários acessos, várias informações. O sertanejo, por exemplo, fez muito parte da minha vida porque eu venho da zona rural. E aí mesmo que eu não podia ouvir na minha casa, o bar do Seu Magalhães na frente de casa não me deixava. Eu sabia todas, tudo que é sertanejo que você pensar. Moda de viola, eu toco até hoje moda de viola, eu gosto de sentar para ouvir uma boa moda de viola. Isso faz parte das coisas que eu gosto e que ninguém sabe que faz parte da minha vida, assim. Mas que me construiu também, enquanto essa contação de história nas músicas, sabe? Eu gosto muito de contar história, então a moda de viola é uma inspiração muito grande para mim, da forma de contar história. Eu gosto. Muito legal. E escute, como que foi depois, assim, toda essa transformação sua e voltar para casa sendo essa cantora que você é, com esse, como eu disse já, assim, com esse discurso tão importante, tão potente, como numa família que, né, que como você diz, que devia ser bem conservadora, como foi o pós? Eu acho Como que foi a chegada da música secular, né, na verdade? eu saí de casa muito cedo, então eu me viro sozinha. A casa que eu volto é sempre a minha, de amigos, há muito tempo. Por conta dessas divergências todas, eu acho que é muito mais comum do que se parece. Então, acho que a minha volta para a casa dos meus pais, eu acho que essa é a pergunta, aconteceu um tempo depois, assim, acho que um bom tempo depois. Entendendo também que vindo de uma família não só conservadora, mas uma família pobre, preta, a gente tem outros atravessamentos
E aí a minha reaproximação com a minha família veio depois de muito tempo, porque eu estava conseguindo alcançar alguns lugares de acesso onde eu podia contribuir para a emancipação também da minha família. Então, quando houve essa compreensão, poxa, eu estou num lugar agora que consegui fazer um corre muito doido, mas hoje em dia eu posso ajudar as pessoas que vêm da minha família. Então, nesse lugar foi quando eu me apresentei nessa volta e a gente troca, mesmo que haja divergências, a gente troca sobre várias coisas, porque eu acho que é importante, né? Para além das divergências, a gente continua sendo família e consegue encontrar pontos em comum onde a gente consegue trocar. Eu só te perguntei isso, inclusive, não para, de maneira alguma, chegar na sua intimidade, mas sim para mostrar Não. disso que a gente está falando, de como a arte é uma ferramenta importante para diálogos, né? Sim. Assim como ela explica muita coisa, e você pega essas referências de igreja no nome, você é direta quando você fala sapatão, né? Isso que você falou, porque às vezes as pessoas ficam rebuscando e acham que é algo agressivo e aí não se faz entender. É isso, porque só é agressivo quando você deixa ser, né? E aí, quando você tira do opressor a ferramenta que ele tem para te oprimir, ele fica sem nada. É, é. Então, se chamar de sapatão... Esses dias eu estava conversando com Zélia Duncan num podcast que a gente estava fazendo, e ela estava falando que na época que ela era novinha, falar sapatão era uma coisa horrorosa. E aí, a partir do momento que a gente se apropria desse termo, fala, sou mesmo. Você vai me chamar do quê agora? A pessoa perde o traquejo ali do preconceito, sabe? Então, eu sou muito dessas de, vou me apropriar mesmo. Eu sou sapatão? Meu, Sou sim. Graças a Deus, sou sapatão. E aí eu acho que você vai tirando dessas pessoas a forma que eles arrumam para te diminuir, para te oprimir de alguma forma. Assim. Então, a minha família foi num seminário de professores, e a abertura do seminário de professores era Cota Não É Esmola. Era meu vídeo cantando Cota Não É Esmola. ai, que Então, maravilhoso! Olha, eu até me acho que arrepia. a melhor forma de dialogar é essa. É sem o embate. Aconteceu ali e aí surgiu o assunto. Você apareceu no seminário. Ah, você jura? Ah, que legal, tal. Então, essa música é leitura obrigatória para o vestibular, não sei o quê. Ah, é sério, é sério. E aí, meus pais também são professores, né? Então, entrar pela educação faz com que eu tenha um respeito maior. Saber que a filha dele está no livro didático gera muito mais respeito do que saber que a filha deles faz show na Europa. Entende? Sim. Não é outra dinâmica. O reconhecimento deles vem falando, poxa, a galera que vai prestar vestibular tem que ler um texto da minha filha, que é leitura obrigatória para o vestibular da UNB. Isso para eles vale mais do que qualquer show que eu faça fora ou dentro do país, enfim. Então, nesse lugar da educação é onde eu consigo cativar um pouco do orgulho mesmo, do afeto deles, de entender, olha, deu certo, poxa, eu acho Que que nesse lugar assim, a legal. gente consegue se encontrar. Nossa, e lá atrás, quando você começou tudo isso, quer dizer, nem é tanto tempo lá atrás, assim, porque, como eu disse aqui, você tem uma história muito sólida já, mas que nem é de longa, né? Não é. Você está começando, vamos dizer que você está começando, está florando, mas quando você Sim. começou, você imaginava que a sua arte ia alcançar esses lugares? Menina, não. Não porque, embora eu tenha muitas referências assim de pessoas fazendo esse tipo de intervenção artística, eu não via isso nesses espaços, entende? Por exemplo, eu via a dona Leci Brandão cantando Zé do Caroço, mas eu não via ela no mainstream da música nacional. Eu via, sei lá, os Racionais fazendo revolução através da lírica, eu via Sabotagem, eu via fazendo revolução, Cris SNJ, mas essas pessoas não estavam ocupando espaços
sei lá, como, sei lá, qualquer uma dessas pessoas, flores, cores, iê, 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 ocupava. Então, era um lugar que eu olhava e falava, tá bom, eu vou continuar fazendo isso porque é o que eu acredito, mas eu não acho que eu vá um dia, sei lá, dar uma entrevista para uma emissora de TV. Bom, recentemente você foi a única artista brasileira a estar em um evento, né, internacional. Você foi a nossa representante nesse mês. No, No peraí que eu Tiny dei uma Desk. cola aqui. É Tiny Desk. People, Meets, Tiny Glamour, Desk. Glamors. O Global Fest Meets é um festival de Nova York, ele é um festival presencial que virou virtual a partir da pandemia, e eu fui convidada para representar o Brasil nesse encontro do Global Fest com o NPR, que o NPR é o canal que todas as pessoas que eu admiro internacionalmente falando na música já fizeram um show. Então, sei lá, Kirk Franklin, Erykah Badu, ah, sei lá, todo mundo que eu for pensar agora, Tanque de Bangas, Pharrell Williams, sei lá, todo mundo que eu gosto de ouvir já tocou no NPR. Então, tipo, quando chegou o convite para mim, eu falei, tá, pegadinha. Onde você viu cantando as coisas que eu canto? Essa galera tá querendo o quê? E aí eles mandaram um e-mail convidando e falando, olha, esse vai ser online, mas em agosto a gente quer abrir aqui, fazendo presencial com a gente. E aí eu, assim, sem acreditar. Então eu acho que eu fico muito orgulhosa de saber que a mensagem da minha arte atravessa oceanos e chega nos lugares bem antes de mim, lugares que eu nunca nem fui, eu nunca pisei nos Estados Unidos, mas a minha arte chegou até aquelas pessoas e a ponto deles considerarem relevante para estar ocupando esse espaço. Então, eu venho vivendo coisas que eu nunca imaginei serem possíveis mesmo. Se eu te fizer uma pergunta rápida agora, quem são as artistas lésbicas pretas da música brasileira? Você vai pensar, mas você vai precisar de um tempo para falar o nome delas. Sim. Você pode citar várias mulheres lésbicas na música brasileira, mas todas elas são brancas, têm o mesmo estereótipo, tem mulheres pretas, sapatonas na música brasileira. É uma coisa que a gente tem que puxar um pouco para pensar, porque não é um espaço pensado para mulheres como nós. Então, cada passinho que a gente dá, cada vez que eu vejo ela e Oléria ocupando um espaço, cada vez que eu vejo, sei lá, a cronista do Morro ocupando um espaço, cada vez que eu vejo Bione, que é uma rapper fantástica de Recife, cada vez que eu vejo Isa Sabino ocupando espaços, é quando eu vejo que existem mulheres parecidas comigo ocupando espaços e fazendo revoluções, sabe? Isso é bonito. Isso é bonito. Thaís Feijão, são mulheres pretas fazendo arte, sendo sapatonas e pautando isso na sua arte. Então, hoje em dia, eu sei que os meus filhos vão ter um monte de referência de tia muito, muito maravilhosa, que faz arte. E que eu tenho essas referências, mas são poucas. E eu queria que fossem mais, então que a gente consiga ampliar esses espaços para que meninas como eu se vejam representadas, para que elas entendam que elas não são diferentes, que elas não estão erradas, que sim, você pode ser sapatona e viver de arte, que sim, você pode ser sapatona e falar de amor, que sim, você pode ocupar espaços. Então, ocupar esse espaço do NPR, para mim, foi uma realização de sonho mesmo. Acho que desde muito novinha que eu assisto os vídeos do Tiny Desk. Tá fazendo 20 anos esse ano o Tiny Desk. Então, muita gente que eu admiro já passou por lá. Saber que eu também sou uma dessas pessoas a ocupar esse espaço é de um orgulho muito grande para mim, assim, muito feliz. Que bom. Bom, e também é um orgulho ter você aqui, mas já está acabando o nosso papo. Mas eu quero agradecer amorosamente essa conversa. Vou continuar seguindo aí os seus passos. Obrigada, sim, pela sua arte. Obrigada por toda a mensagem que você passa, não só para o público que você quer atingir, mas todos os outros públicos que precisam conhecer sua música. Agradeço. E obrigada, querida. Obrigada. E a TV Cultura está sempre aqui à sua disposição para quando tiver novidades, você volta aqui e conta pra gente. Obrigada, muito obrigada por ampliar os espaços onde a minha voz chega, Adriana. Muito obrigada por
também ser responsável pela disseminação dessa revolução que a gente prega. Muito grata pela sua vida, vida longa, e a gente vai se encontrando por aí. Vamos sim. Bom, esse foi o Mistura Cultural com a Bia Ferreira. Obrigada e até a próxima. Foi, meu bem. Obrigada. Um beijo, saúde, fartura, Beijo prosperidade, pra que esse nós. ano seja muito bonito, viu? Um Amém. cheiro. Obrigada, querida. Tchau.